O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O termo importunação sexual significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Yuri Herculano. Bom dia, Yuri. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Então, Yuri, como reconhecer a importunação sexual? O delito de importunação sexual, é bom a gente lembrar que ele surgiu em 2018, após uma crescente onda de atos praticados principalmente no interior de coletivos, de transportes coletivos, e o legislador naquele momento, ele quis criar um crime que fosse intermediário, porque não sei se você se recorda que, por exemplo, muitas vezes alguns atos praticados em coletivos eram tidos como estupro, que é uma pena altíssima, um crime hediondo, e aí vem a importunação sexual. E o que é que diferencia isso, a importunação sexual do crime de estupro, por exemplo, ou então do equívoco? A importunação sexual ela consiste em alguém, por exemplo, se esfrega no outro com o intuito de satisfazer o que o legislador chama de lascívia, ou seja, algo com cunho sexual. Passar de mão também com cunho sexual, passar de mão lascivo, isso tudo caracteriza a importunação sexual. Diferentemente de, por exemplo, uma pessoa que pede licença, que está num ambiente apertado e simplesmente ele esbarra em alguém, Ou seja, é a intenção de alguma forma, satisfazer o agente sexualmente. Entendeu? Por mais que não chegue a gerar uma ejaculação, como nos casos que nós vimos, mas assim, é aquela satisfação, busca por uma satisfação em algum momento do ato, tá certo? E, Yuri, qual é a diferença da importunação sexual para o assédio sexual? Bom, o assédio sexual, ele está muito mais calcado em palavras, que ocorre, por exemplo, muito em ambientes de trabalho, em ambiente corporativo, É a pessoa que procura aquela outra com coisas que parecem uma brincadeira, com uma cantada, com a tentativa de chamar para sair, de uma forma, obviamente, assintosa. Não é um mero convite, não é um mero flerte, como a gente costuma dizer, mas efetivamente uma busca um pouco mais incisiva. Já a importunação consiste efetivamente em praticar um ato, como eu disse anteriormente. O próprio beijo forçado pode ser considerado uma importunação sexual, tá certo? Uma pessoa que apalpa o bumbum, a genitália de outro, é considerada importunação sexual. Consiste efetivamente numa ação, a importunação, enquanto o assédio é muito mais algo comportamental. E, Yuri, em relação à denúncia, o senhor falou que, por exemplo, em alguns casos, é a intenção que conta, Por exemplo, no caso de um transporte público. Como denunciar casos como esse de importunação sexual? Veja, um crime de importunação sexual, ele necessita de chegar ao conhecimento das autoridades. As autoridades de persecução, como nós dizemos, que é a polícia e o Ministério Público. Certo? Isso deve chegar através de uma denúncia, existe boletim de ocorrência, ou até mesmo de um flagrante, como a gente também costuma ver isso. Num coletivo, como por exemplo, alguém é importunado sexualmente, certo? Nós temos infelizmente dezenas de exemplos desses. Yuri, recentemente aqui em Pernambuco, um professor foi acusado de importunação sexual contra 3 alunas. Num caso como esse, por exemplo, em que o professor é uma figura de autoridade ali, as alunas estavam à mercê dele, Como identificar ou denunciar um caso como esse? Nesses contextos em que acontecem isso, inclusive, que são, infelizmente, também são bastante comuns, uma sala de aula, um professor onde se utiliza da sua autoridade, por exemplo, eu desconheço esse caso, mas isso a gente vê também muito no dia a dia, é preciso que nós, enquanto pais, inclusive, nós conversemos com os nossos filhos para que eles consigam identificar o que é, por exemplo, um pedido de algo relacionado ao estudo, efetivamente, à questão pedagógica e outros aproveitamentos, como se aproxima demais, coloca a mão onde não deve colocar, começa a falar coisas que não devem ser faladas, se utilizando da sua proeminência enquanto professor para, de alguma forma, digamos assim, satisfazer, de alguma maneira, o seu desejo, ou a lascívia, que é aquela questão de satisfação sexual. Muito obrigada pela sua entrevista, Yuri. Eu que agradeço, Carlos, estou sempre à disposição de vocês. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado criminalista Yuri Herculano, que falou sobre a importunação sexual, como reconhecê-la e denunciá-la no dia a dia. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.